Conversando com especialista. Eu sou Patrícia Tosse, estamos juntos a partir de agora, trazendo muitas informações para você que quer cuidar da sua saúde. Doutora, existem alguns procedimentos, né, antes mesmo de submeter a uma cirurgia, que é um processo, digamos assim, mais extremo, mais final, existe toda uma série de exames para ajudar o paciente a diagnosticar, a detectar aquilo que ele tem. Que exames são esses na área de cardiologia? Patrícia, de uma forma geral, podemos dizer que há uma hierarquia nos exames. Então, se o indivíduo não tem fatores de risco, é uma pessoa jovem, que não tem hipertensão, não tem diabetes, a gente faz uma avaliação clínica com os exames de laboratório e pelo menos um eletrocardiograma. A partir da idade, quando o indivíduo apresenta fatores de história familiar, colesterol elevado, hipertensão, fuma ou sedentário, esses fatores propiciam um aumento de risco durante o processo operatório. Então, deve ser feito exames de laboratório, eletro, teste, eco, depende da indicação dos fatores que esse indivíduo apresenta para a gente poder, dentro da hierarquia dos exames, ir solicitando individualmente ou todos juntos, se forem necessários. Assim, se a pessoa for jovem, né, tem um estilo de vida saudável, se alimenta bem, faz exercício físico, nós podemos dizer que a avaliação cardiológica ela é necessária a cada 5 anos. Então, assim, um jovem ele faz um eletro para liberar para atividade física e se ele não apresenta nenhum outro fator, nenhuma doença crônica, e tem colesterol normal, tem glicemia normal, ele não necessita fazer anualmente os exames cardiológicos. Caso ele tenha algum fator, colesterol alto, né, tem diabetes, aí esses exames, a depender se estiverem alterados, podem ser feitos a cada 6 meses ou anualmente. Depende da necessidade do nível de alteração metabólica que o indivíduo tenha. E se for mais velho, aí é anual. Os exames cardiológicos, eles são válidos por um ano. É a média. A avaliação laboratorial, como nós mudamos de acordo com nossa alimentação e exercício, então, assim, 3 meses, 4 meses, é necessário repetir esses exames. Tem muitas pessoas que mascaram o resultado do exame. Sabe que vai fazer um exame no dia seguinte e quer ter lá um determinado resultado e fazem algumas manobras, alguns procedimentos, ficam sem comer ou comem demais para alterar o resultado do exame. O que dizer em relação a isso? Patrícia, às vezes é comum porque nós todos temos medo da doença. Então, o indivíduo, às vezes, tem diabetes. É um exemplo muito comum. E ele fica com medo da glicemia estar alta. Então, no dia anterior, ele faz uma restrição calórica ou diminui bastante o açúcar. E no dia seguinte, quando ele vai fazer o exame, o resultado está um pouquinho menor. O que não reflete a realidade dele, já que ele come tudo ou mais ou menos o que ele gosta e que não deve ser utilizado. E isso é prejudicial, porque ele vai mostrar um resultado ao médico que não corresponde à verdade metabólica dele. E o médico vai deixar de usar uma medicação que às vezes é necessária para reduzir a glicemia e no momento ele está, por exemplo, com a glicemia mais baixa. Então, a longo prazo, isso é muito ruim. Acaba ele mesmo se prejudicando e mascarando o resultado e o médico não consegue perceber isso de imediato. Não necessariamente todo mundo que é hipertenso é cardiopata, mas se ele não cuidar ao longo dos anos, 10, 15, 20 anos de uma hipertensão maltratada, ele pode evoluir com a cardiopatia. O correto é corrigir a alergia respiratória primeiro. Uma vez corrigida, deixa de ter sintomas de falta de ar e palpitações. Não necessariamente ligado, mas pode ter também uma implicação. Mas pode ter. Na realidade, não necessariamente todo mundo que tem alergia respiratória tem essas alterações. No caso, a sua pergunta é, uma vez que o indivíduo tem alergia respiratória, se ele pode apresentar. Sim. Outro exame, monitoração do ECG, do eletrocardiograma, por Holter. E por que também é solicitada a radiografia do tórax? Quando o cardiologista pede, por que ele está querendo? Bem, a radiografia do tórax, ela contribui de duas formas. Para a gente avaliar a parte do coração, nela você já pode ver se tem um aumento da aorta, o vaso importante, dos átrios, ventrículos, que são as partes do coração, e a parte pulmonar. Então, se o indivíduo é fumante, você vai ver se tem nódulo, se tem derrame na pleura, no pericárdio. Então, ela é muito importante para ver congestão e para ver aumento da área cardíaca.
né? E o eletrocardiograma 24 horas se chama Holter. Então, nada mais é do que aquele ECG que você faz em 2, 3 minutos. Você vai colocar ele no aparelhinho, esse aparelhinho vai passar o dia com você, vai dormir e ele vai gravar seu coração 24 horas. Então, nesse dia é importante que você faça tudo normalmente. Suba a ladeira, ande, passeie, namore, se for o caso. Enfim, ele vai gravar e vai perceber se seu coração está funcionando normal dentro de sua rotina clínica. E se você tiver palpitação ou dor no peito, vai gravar e naquela hora que você perceber o sintoma, a gente vai identificar se tem alguma alteração necessária para tratar. Tem uma dúvida que muita gente tem: coração dói? Dói, Dói Patrícia. de amor, mas dói também fisicamente. Dói bastante de amor. Mas assim, o coração na rotina, no nosso dia a dia, a gente não tem dor. Mas quando tem entupimento nas artérias coronárias, e esse entupimento é importante, pelo menos mais de 50% de obstrução do vaso, quando sobe ladeira, faz esforço físico, a pessoa sente uma dor que a gente chama isso de angina, né? Então, o coração dói nesse determinado momento ou quando ele está infartando. Então, se o indivíduo tem infarto, aí ele vai doer mesmo o tempo inteiro e necessita você ir para o hospital. Os exames cardiovasculares é necessário, assim, os principais exames. Um cateterismo não é um exame que você faça de rotina. Às vezes você faz uma vez na vida ou nunca faz. Em alguns pacientes a gente precisa fazer 2 vezes ou 3. Porque é um exame invasivo, você vai fazer o uso de contraste. Então, uma vez que você faça esse tipo de exame, é necessário guardá-lo. Já uma avaliação laboratorial, que faz parte de uma avaliação cardiológica, ela muda constantemente baseado na sua dieta, no exercício, no dia a dia. Então, não é necessário você guardar todos aqueles exames de anos, faz aquele arquivo de glicemia de 20, 30 anos atrás. Então, assim, você deixa os últimos exames laboratoriais do último ano ou desse ano, né? Então, não é necessário. Mas um teste ergométrico, um ecocardiograma, é necessário que você guarde para acompanhar a sua evolução do ponto de vista cardiovascular ao longo dos anos. Um outro exame muito comum, que é pedido na área médica, né, até para o diagnóstico, é o teste de esforço. O que é esse teste, quando ele é pedido e o que ele vai detectar, qual a ajuda que ele traz dentro do diagnóstico na área de cardiologia? O teste ergométrico, ele serve para avaliar classe funcional, aquele indivíduo que faz exercício físico, que é atleta, né? Os jogadores de futebol, eles fazem, de acompanhamento de condicionamento físico, e ele serve que é uma indicação de detecção de entupimento das artérias coronárias. Então, se o indivíduo tem infarto, ou angina, ou tem queixa de desconforto precordial, dor no tórax, esse indivíduo tem indicação de fazer um teste ergométrico. Ou se ele é portador de fatores de risco, ou seja, homens acima de 45 e mulheres acima de 55, se ela tem hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, deve fazer o teste de esforço para rastrear se tem entupimento nas coronárias. Então, essa é uma indicação clássica que, na maturidade, o indivíduo deve fazer um teste de esforço. Quando é descoberto alguma coisa, mas que o exame não ficou muito bem claro, o teste de esforço não ficou claro, mas deu uma indicação de algo que não está bem, qual seria o próximo passo? Se o teste de esforço mostra alterações cardiológicas do tipo isquemia, não está passando sangue muito bem, ou se tem arritmias e a pessoa não tem queixa nenhuma. Então, assim, a clínica não é compatível com o resultado do exame. Então, em alguns casos, é necessário a complementação com a cintilografia miocárdica. A cintilografia é um exame de imagem em que o indivíduo não toma contraste. Muitas pessoas pensam que é contraste, mas é material radioativo. Normalmente o tecnécio, que é o material radioativo, vai fazer a injeção e vai deixar o coração, vamos dizer assim, brilhante. E aí ele vai deitar na gama-câmara, que é uma máquina parecida com uma tomografia, e ele vai fazer as imagens do coração. Essas imagens, então, ele vai aumentar a sensibilidade para detectar se essas alterações realmente existem ou se são exames que a gente chama falso positivo. E esses falsos positivos são muito comuns em mulheres. Mulheres jovens, né, em idade fértil, faz um teste ergométrico e sugere entupimento, e quando ela faz uma cintilografia, mostra que ela não tem doença alguma, ou seja, ela não tem entupimento e o teste de esforço é um falso positivo.
Um outro exame comum dentro dessa área, a ressonância magnética do coração e vasos. RM, quando ela é indicada, para que paciente e qual vai ser a utilização desse exame? Nós temos 2 exames de imagem aí, que é a ressonância e a tomografia. Então, a tomografia, ela vai ver também os vasos importantes, a angiotomografia, então a gente pode ver a aorta. A tomografia também serve para ver vegetações nas válvulas, inflamação endocardite, que a gente chama, né? Cardiopatias congênitas complexas. Então, é um exame de imagem que esclarece o diagnóstico do paciente. E a ressonância, ela tem as indicações muito próximas da tomografia, mas ela tem um poder de resolução mais alto, consegue fazer umas imagens tridimensionais, então você consegue visualizar melhor a condição clínica que o paciente se encontra. E também não usa energia ionizante, então a tomografia usa o contraste. Então tem pequenas diferenças, não é? Mas servem para o diagnóstico de doenças de vasos, principalmente vaso grande, no entupimento também das artérias coronárias, e nas cardiopatias congênitas, nas alterações das válvulas do coração. E aí tem a angiografia digital. Ela também é indicada, faz parte do pacote de exames na área cardíaca, doutora? A angiografia, ela vai avaliar os vasos. O cateterismo, você tem, na realidade, passa um catéter nas artérias, e esse catéter, ele vai ver se tem alguma anormalidade nos vasos e no próprio coração. Então, se o indivíduo tem aneurisma, por exemplo, ou entupimento nas artérias, você pode visualizar pela angiografia, né, ou a cineangiocoronariografia, que vai ver também o entupimento das artérias coronárias. A avaliação cardiológica simples, basal, que a gente chama, de triagem de diagnóstico, é um eletro, um ecocardiograma e um teste ergométrico, principalmente na condição de hipertensão, que é uma doença de grande prevalência no nosso meio. Falamos desses exames que não são invasivos, ou seja, a pessoa não precisa ficar internada, ela vai, faz o exame e retorna. Mas tem alguns exames que são um pouquinho mais detalhados, né? Isso. Digamos O assim. cateterismo, ele necessita pelo menos ficar em observação. Vai puncionar um vaso, um acesso, você vai passar um catéter, um contraste, e aí vai observar como é que está a anatomia das coronárias. Uma vez que tire esse catéter, a punção local vai ter que ficar pressionado, porque é artéria, e aí o indivíduo tem que ficar algumas horas para evitar o sangramento. Então o indivíduo às vezes entra num dia e sai no outro dia de manhã. O ideal de tudo isso sempre vai ser a prevenção. Patrícia, a prevenção hoje é o que a medicina propõe. Ou seja, tem um processo de educação continuada que a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz em todo o Brasil. Então, assim, a dieta é imprescindível, o exercício físico, ele é imprescindível em vários pontos. Então, assim, para você manter o peso, evitar desenvolvimento de doenças e autoestima também, porque você num peso saudável, você se sente melhor. Então, você é mais feliz e quando você é mais feliz, você tem menos doença, tá? Então, assim, dieta e exercício e tratar a mente. Uma mente estressada, e hoje a gente está na série do iPad, do iPhone, então a gente fica ligado o tempo todo, a gente tem que aprender momentaneamente a desligar e ter aquele momento de relaxamento, não importa como você encontre, se é ouvindo uma música, se é meditando, se é orando, se é indo à igreja, o centro espírita, enfim, você tem que achar os momentos de relaxar sua mente. Isso é imprescindível para que ao longo do tempo sua qualidade de vida fique bem, boa, e que você não desenvolva outras doenças, principalmente doença cardiovascular. Tem uma síndrome que chama síndrome do coração partido. São mulheres, é verdade, são mulheres na faixa da menopausa, em torno de 55 anos, em que ela tem um grande estresse, às vezes uma perda muito grande, uma briga com o marido, e essas mulheres, elas infartam com o coração literalmente normal. Aí elas vão para a emergência, fazem as enzimas, elas são altas, tratam o infarto e depois de 3, 4 semanas o coração volta totalmente ao normal. Então essa síndrome é muito comum isso, no estresse agudo, principalmente em mulheres menopausadas, é a síndrome do coração partido. E principalmente as mulheres que acabam tendo um excesso, né? Uma dupla, até vezes uma tripla jornada de trabalho. Trabalhando na área dela, na área de profissão, também em casa, cuidando dos filhos, uma pressão muito grande, né? Isso, então nós mulheres, os homens também, e nós mulheres temos que cuidar. A gente só tem a agradecer a doutora Heloína Nunes, que esteve aqui com a gente, médica cardiologista, a Salvacor, por ter cedido a profissional hoje aqui para estar com a gente, conversando, esclarecendo suas dúvidas, e ela vai voltar, viu? Já está o convite feito para que a gente possa conversar sobre outros assuntos na área de cardiologia. Muito obrigada, doutora Heloína.
Conversando com especialista.